continuidade à segunda parte aqui da nossa aula, nós vamos falar de subtração de vetores. O processo de subtração de vetores é bem semelhante ao da adição, modificando algumas coisas no sinal. Por exemplo, suponhamos que eu tenha um vetor A e um vetor B. O produto da subtração de A por B é feita da seguinte maneira. A melhor maneira de eu interpretar essa relação é como se eu imaginar lá em relação à soma, que o vetor A fosse a resultante da soma de B mais a resultante, B mais a resultante da A. Então, a resultante fica igual a A menos B. Então, B mais resultante igual a A. Então, por que essa relação é feita dessa forma? Imagina aqui embaixo que eu tenho o vetor V2 e o vetor V1. O produto de V1 menos V2 significa eu inverter a direção, o sentido de V2. Então, o V2 menos, ele é igual ao V2 mais, só que com o sentido invertido. Então, se o vetor V2 está apontado para cima, o V1 está apontado para baixo. Então, se eu tenho um vetor V2 puxando aqui para baixo, se quando eu faço a soma, a resultante vai estar na transversal aqui para cima, no V2, a resultante, quando eu faço a subtração com V2 menos, a resultante está aqui para baixo. De maneira que, quando eu construo a regra do paralelogramo para esse sistema, eu tenho essa relação aqui, ó. Então, basta que eu pegar o V2 original, que é positivo, e o V1, e puxar aqui para baixo a resultante dessa maneira aqui, ó, V2 e V1, de maneira que o A, que é o positivo, ele coincide as origens os finais dos dois vetores, ó. Então, aqui V2 menos V1. Então, o V1 positivo, veja aqui que ele coincide em vermelho com a resultante. Então, ele é o positivo, o outro é o negativo aqui. Então, a maneira que você faz, vamos supor que eu fosse usar a lei dos cossenos para fazer o cálculo de uma operação. Então, daqui é a dedução da regra do paralelogramo a partir da lei dos cossenos. Então, olha para você ver, esse ângulo aqui é o ângulo θ. Esse ângulo θ aqui, se esse A aqui são paralelos, esse A com esse A aqui é paralelo. Se eles são paralelos, esse ângulo externo aqui, ó, que está do lado de fora, ele também é θ. De maneira que esse ângulo interno aqui é 180 menos θ. Então, quando eu substituo na fórmula aqui o A mais B, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado. E pela lei dos cossenos, eu uso o ângulo oposto. Qual que é o ângulo oposto? É esse aqui, 180 menos θ. É o oposto à resultante. Então, é o ângulo oposto à resultante. Então, ele é 180 menos θ. Quando eu coloco ele aqui, eu substituo menos 2AB menos 180 menos θ. Quando eu faço essa operação aqui trigonométrica, de igualdade trigonométrica, a única coisa que eu faço é inverter o sinal do θ. Então, o θ está aqui com sinal negativo. Esse negativo vai vir para fora, multiplicar o positivo aqui, que vai gerar um menos cosseno. Esse menos cosseno com mais cosseno aqui, ó. Então, aí eu tenho a regra do paralelogramo. Aqui, quando eu aplico direto a regra, a lei dos cossenos, ó, eu tenho A mais B, aqui o lado oposto. Então, eu tenho A mais B menos cosseno de θ, que está aqui no ângulo oposto. Vejam você que esse θ aqui, então isso aqui é a subtração de vetores. A mais B. Então, eu tenho a subtração de vetores aqui. Esse aqui é o vetor resultante. Então, aqui eu tenho, na verdade, isso aqui é A menos B, né? Na verdade. Então, o vetor D menos A é o módulo do vetor diferença de D, que pode ser dado pela lei dos cossenos, que é semelhante à regra do paralelogramo, modificada apenas pelo sinal de menos aqui, e esse cosseno de θ é o ângulo oposto à resultante. Então, isso aqui é importante frisar. Esse ângulo θ é o ângulo oposto à resultante. Então, aqui você pode calcular o valor
do seu deslocamento, da sua resultante, quando você tiver uma subtração de vetores, né? Então aqui tem um problema de aplicação. Eu quero, dados os vetores A e B de módulo 4 e 6 metros, respectivamente, calcular o módulo do vetor resultante. Então aqui eu tenho que mudar alguma coisa. Tem 6 ao quadrado aqui. Então vou pegar, copiar aqui, para corrigir aqui. 6 ao quadrado. Então vamos aqui, 6 ao quadrado. Vamos corrigir aqui que está errado. Então, é o seguinte. Então, pego os dados iniciais do problema. O meu vetor A é igual a 4, o meu vetor B é igual a 6, e o cosseno entre eles, dado pelo exercício, é meio, que é igual a 0,5. Substituindo na fórmula, eu tenho 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes cosseno de 60. Então, eu tenho isso aqui, 4 vezes 4, 16, 6 vezes 3, 36, menos. Isso aqui dá 48 vezes meio. Isso aqui dá a raiz de 28. Então, a resultante é 2 raiz quadrada de 7. Esse aqui é um desenho esquemático da montagem desse problema. A menos B, que dá o vetor diferença A menos B, que é o vetor D ali. Agora, quando nós encontramos vetores, temos vetores perpendiculares, nós não precisamos preocupar com isso. Nós podemos aplicar diretamente o teorema de Pitágoras. Porque, olha, para vocês verem, a regra do paralelogramo vai cair direto em quê? No teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras acaba sendo um caso particular de regra do paralelogramo. Veja por quê. Porque quanto que eu... Olha aqui, o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B é esse aqui, ó, é 90 graus. Porque eles são perpendiculares, o ângulo entre eles é 90 graus. Mas cosseno de 90 é quanto? É 0. Então, todo número que você multiplicar aqui, o cosseno de 90, 0. 0 vezes A vezes B vezes 2 vai dar 0. Então, o que vai sobrar nesse termo aqui? A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que é justamente o teorema de Pitágoras. Então, quando você tiver dois ângulos perpendiculares, só jogar o teorema de Pitágoras e você já vai ter resolvido. A soma vetorial dele vai ser representada por isso aqui. Isso aqui, gente, está representando um módulo do vetor resultante. A soma vetorial é diferente. Ela vai ser somada S igual a A mais B. Nesse caso, nós dissemos que os vetores A e B são ditos perpendiculares entre si. O que é algo perpendicular? Faz 90 graus entre eles. Simples assim. Agora, nós vamos estudar o produto de um número por um vetor. Quando multiplicamos um número n por um vetor A, obtemos um novo vetor B, de intensidade B igual a n vezes A, na mesma direção de A, se n for na mesma direção de A. Agora, se n for menor que zero, o sentido do vetor resultante se inverte. Agora, se n for maior que zero, o sentido se mantém. Então, veja por quê. Eu tenho aqui um vetor A que tem 3 unidades de módulo. Se eu pego e multiplico por um n igual a 2, o meu vetor B será 2 vezes 3 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 unidades de módulo. Então, eu aumentei o módulo 2 vezes, mas a direção é qual? Horizontal. E o sentido? Da esquerda para a direita. Agora, suponhamos que eu multiplique por um n negativo, menos 2. Qual é o meu vetor A? 3 unidades. 3 unidades vezes menos 2, menos 6. Ó, qual que é o módulo? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a direção? A direção horizontal, ó, mesma de A. Mas o sentido mudou. O sentido agora é o sentido negativo, que é de qual? Da direita para a esquerda. Então, o sentido da esquerda para a direita é positivo. Se o sentido está invertido, da direita para a esquerda é negativo. Então, olha para vocês verem. É só isso, a multiplicação de um vetor por um número. Então, com base nisso, nós podemos definir o que é um vetor oposto. O que nós costumamos chamar de vetor oposto? O vetor oposto de um vetor A, se ele tem as seguintes características. Ó, o vetor menos A, ele tem o mesmo módulo de A, a mesma direção de A, mas o sentido é contrário ao de A. Então, se o sentido é da esquerda para a direita, com A aqui igual a 3, ó, na horizontal, o vetor oposto ao de A é o menos A,
que tem também módulo 3, mas o sentido é da direita para a esquerda. Então, o vetor original é da esquerda para a direita, o sentido, o vetor oposto é da direita para a esquerda. Então, gente, se dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante será A mais B. Então, é o seguinte, suponhamos aqui que eu tenho uma geladeira aqui. Eu estou fazendo uma força puxando ela para cá. E aqui, só que eu não estou conseguindo. Então, eu chamo um colega que vem e puxa junto comigo, na mesma corda que eu estou puxando a geladeira, ele me ajuda a puxar. Então, qual será a força que eu vou aplicar sobre a geladeira? A minha força somada com a força do meu colega. Agora, suponhamos que eu estou aplicando essa mesma força na geladeira, ou então estou brincando de um cabo de guerra, onde daqui tem uma turma que puxa para lá e outra que puxa para cá. Então, qual vai ser a força resultante sobre o objeto? Vai ser a diferença entre as forças, desde que exista uma força que seja superior à outra. Então, suponhamos que a força 1 seja maior que a força 2. A força resultante será a diferença da força 1 menos a força 2. Bom, isso só é válido, gente, para vetores que têm a mesma direção. Aí, sentidos opostos. Essa soma ou subtração direta de vetores você pode fazer desde que os vetores estejam na mesma direção. É aquilo que nós chamamos de vetores direcionais. Eles precisam estar na mesma direção para essa operação V. Se eu tenho um perpendicular aqui, ó, ele já não está na mesma direção. Então, essa relação não vale para a soma direta dos módulos de vetores. Aqui é o módulo do vetor soma e não a representação de vetores. Entendido? Então, agora vamos decompor um vetor. Bom, eu posso pegar um vetor e decompô-lo nos seus eixos cartesianos ortogonais. Por que são eixos cartesianos? Eles fazem 90 graus entre si do plano cartesiano, lá descoberto por Descartes, elaborado por Descartes. Também usa-se nessa denominação como a nomenclatura de componentes retangulares de um vetor. Por quê? Porque aqui formam uma espécie de retângulo. Então, quando a gente tem esse vetor V aqui, ele faz um ângulo θ com o eixo x aqui embaixo, de Vx, ó, o eixo x aqui. Então, como que nós podemos obter essas componentes ortogonais? Basta que a gente aplique teorema de... A gente olha pelo teorema de Pitágoras, na relação de teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vamos só lembrar dessas relações aqui. Essa relação diz que o seno de um ângulo ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno desse mesmo ângulo ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, quando eu olho aqui e faço o desenho das projeções aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui que a projeção de Vx, ele é o meu cateto adjacente. E o meu V é a minha hipotenusa. Então, quando eu substituo aqui Vx sobre V, eu tenho o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando eu multiplico cruzado, eu tenho que o meu Vx será exatamente o meu vetor V multiplicado pelo cosseno do ângulo que ele faz com o eixo x. Da mesma forma aqui, eu tenho o Vy. Ele é um cateto oposto, ó. E aqui eu tenho a minha hipotenusa, que é o meu V. Então, quando eu multiplico cruzado essa relação aqui, ó, eu tenho que meu Vy, ele é o V multiplicado pelo seno do ângulo aqui, que dá o cateto oposto. Ó. Esse valor Vy aqui, ele é exatamente esse tamanho aqui, ó, que está no lado oposto ao ângulo θ aqui. Então, dessa maneira, eu faço as componentes ortonormais do meu vetor, ou componentes retangulares. Então, aqui vamos para um problema de aplicação rápido. Vamos supor, acho o módulo das componentes retangulares do vetor A de módulo 8, que faz um ângulo de 60 graus com o eixo x no quadrante 1. É importante a gente dar uma lembrada nos quadrantes, porque isso aqui vai dar o sinal das componentes. Se tiver no primeiro quadrante, o eixo x tem sinal positivo. O eixo y tem sinal positivo. Já aqui no segundo quadrante, o eixo x tem sinal negativo e o y positivo. Então, a gente tem que se informar isso aqui por quadrante. Então, vamos substituir aqui. Aqui eu tenho um desenho esquemático.
do vetor V só para a gente visualizar aqui e a gente projetar o plano aqui. Então, estou caçando primeiro o Vx, que está aqui embaixo, ó, na projeção aqui, e o Vy que está aqui, ó, que vai ser exatamente essa altura aqui, ó. Ele vai corresponder a essa altura. Então, o Vx vai ser o V vezes o seno de θ. Então, Vy é o V vezes o seno de θ. Então, o Vy vai ser 8 vezes seno de 60. O seno de 60 está dado aqui, ó, 0,86. Então, 8 vezes 0,86 vai dar 6,88 metros. Então, essa altura aqui, ó, é a projeção do vetor V aqui. Ele vai projetar aqui uma altura daqui até aqui de 6,88 metros. O Vx eu posso encontrar ele usando essa mesma relação. Como que eu faço? V vezes cosseno de θ. Então, Vx vai ser igual a 8 vezes cosseno de 60. 8 vezes 0,5 vai dar 4 metros. Então, essa projeção aqui no eixo X será de 4 metros. Eu quero fazer o caminho de volta? Jogo no Teorema de Pitágoras, ó, que é o meu módulo. Quanto que é meu módulo? Ele vai ser a hipotenusa ao quadrado vezes o cateto oposto ao quadrado. Quanto que é o cateto oposto ao quadrado? 6,88 ao quadrado, mais o cateto adjacente ao quadrado, que é quanto? 4 ao quadrado. Vocês vão ver, quando vocês tirar a raiz disso, vocês vão ver que vão chegar num valor muito próximo ao de 8. Só não vai chegar em 8, vai ser 7,99 alguma coisa. Porque aqui, ó, tem uma pequena dízima aqui que vai interferir no resultado. Entendido, pessoal? Como que faz, então, essa relação? Então, agora, tentem fazer em casa aí. Cuidado aí, pensem nos quadrantes e tentem achar as componentes ortonormais do plano cartesiano de uma força F que faz um ângulo de 30 graus com o eixo Y. Olha aí, prestem atenção, cateto oposto, cateto adjacente lá, lembra a definição de seno e cosseno, cateto oposto e cateto adjacente. Faça isso lá. Tentem resolver esse exercício, dê uma pausa aí e tentem resolver. Eu vou corrigir na próxima aula, a gente vai olhando isso aí. Bom, outra maneira que nós temos é somar junto, não só apenas dois vetores, mas somar vários vetores. Nós podemos usar o método do polígono e expandir. Como que é o método do polígono? Nós podemos, consiste em formar um polígono com vetores que desejam somar. Então, se eu tenho 3, 4, 10, 50 vetores, basta eu ir ordenando-os de maneira que coincida a extremidade de um com a origem do outro, que eu consigo fazer esse processo de soma. Então, a partir de um ponto escolhido, coloca-se o vetor equivalente a um dos vetores dados e assim sucessivamente. O vetor soma será aquele que tem origem no primeiro e extremidade no último vetor. Vetor equivalente é aquele que tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido de um vetor considerado. Então, olha para vocês verem. Vamos pegar o vetor A, o vetor B e o vetor C aqui. Olha, então eu tenho que pegar esse vetor A e colocar ele aqui numa folha. Então, eu coloco ele dessa maneira aqui. Olha, eu tenho que desenhá-lo do jeito que ele se encontra. Então, ele se encontra aqui na transversal. Então, vem cá e desenha ele na transversal de maneira que ele fica paralelo a esse que está aqui, ó. Eles têm que estar paralelos. Isso quer dizer que se eu traçar uma reta infinita aqui, ó, eles não podem se encontrar, nem aqui embaixo, nem aqui em cima. Eles têm que ir um paralelo ao outro ao infinito. Então, aqui, início, fim. Ó, marco o fim aqui, desenhei ele. Aí, agora eu venho cá e pego o B. Da mesma maneira, o B tem que estar ou paralelo ao B original aqui. Desenhei ele, ó, de maneira que ele fica retinho aqui, ó, tombadinho aqui, de maneira que se eu traço uma reta aqui, ó, vai infinito e não se encontra. Nem nesse ponto da frente, nem aqui atrás eles podem se encontrar. E a mesma coisa o C, ó. Pego o C e desenho o C aqui. Desenhei o C. Bom, então projetei o vetor A, projetei o vetor B, projetei o vetor C. Como que eu descubro a resultante? Ah, simples. Basta eu pegar e traçar uma reta ligando a origem do primeiro vetor à extremidade do último. A direção do vetor será essa aqui, ó. E o sentido também será esse. O sentido será do primeiro vetor para o último. Então, eu faço e acho aqui a minha resultante. Então, assim, eu posso estender isso aqui e fazer soma com vários professores. Aqui uma cortesia do professor Telmo, das aulas dele. Então, aqui a origem do sistema
e o final do sistema. Veja que a seta final do último vetor tem que coincidir com a seta do meu resultante. A origem do meu primeiro vetor tem que coincidir com a origem do meu primeiro resultante. Ah, mas e se acontecer de um estar fechado junto com o outro? Significa que a soma resultante deles é igual, é zero. Então a soma resultante é zero. O sistema não sofre deslocamento, caso eu posicione aqui todos os vetores e coincidir a origem de um com o final do outro. Significa que a soma deles, a resultante, é zero. Agora, quando eu faço a adição de vários vetores pelo método da decomposição? Quando o sistema vetorial é formado por mais de dois vetores concorrentes e coplanares, uma solução analítica também é possível. Então, o que é? É como se eu pegar esses vetores aqui e fazer a decomposição deles. Então, o vetor soma será aquele que tem origem no primeiro e extremidade no último. Aqui. Então, não, isso aqui está errado. Então, como que eu faço? Nesse caso, quando o sistema vetorial é formado por mais de dois vetores concorrentes e coplanares, uma solução analítica também é possível. Para isso, empregamos o método das projeções. Ou seja, pegamos aqueles vetores iniciais e jogamos no plano cartesiano e decompomos eles em seus eixos perpendiculares. Nesse caso, a gente considera o ângulo que o vetor forma com o eixo de referência, como sendo um ângulo menor ou igual a 90. E aí depois a gente define os sinais em função dos quadrantes. O eixo de referência é sempre o eixo x. Bom, então adotando essa convenção, observe que o ângulo de cada vetor forma com o eixo x. Então adotando essa convenção, vamos observar o ângulo que cada vetor forma com o eixo x. Vamos pegar o vetor F1 aqui. Aqui está me informado que ele forma um ângulo de 45 graus com o eixo x e ele está no primeiro quadrante. O vetor F2, ele está numa direção de 90 graus com o eixo x e está no primeiro quadrante. Então aqui, como que eu descubro a componente x do vetor F1? É só eu pegar f de x de 1 será igual a F1 vezes cosseno de 45. A componente y, a Fy, será a F1 vezes o seno de 45. Direção do F2. O F2 está todo em cima do eixo y. Qual que é o cosseno de 90? Zero. Então, o F2y será igual ao F2 e o F2x será igual a zero. F3 terá igual a 30. Olha aqui, mas ele está no terceiro quadrante. No segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o y dele é positivo, mas o x é negativo. Então, o que você vai fazer? F3 de x vai ser menos F3, porque está no terceiro quadrante, vezes cosseno de 30. E o F3y será o F3 seno de 30. O F4, olha, ele está todo em cima do eixo y. Então, ele vai ser negativo, porque ele está no quadrante entre o terceiro e o quarto. Esse quadrante aqui é negativo. Então, o F4 de y será menos F4. E o F4 de x será zero, porque cosseno de 270 também é zero. E aí basta eu somar as componentes y, ou subtrair, no caso de sinal oposto, com as componentes x. E aí eu jogo no teorema de Pitágoras a componente Fy resultante e a Fx resultante, encontro o módulo do vetor resultante. Entendido, pessoal? Vou deixar aqui esse problema de aplicação para vocês darem uma olhada e tentarem resolver. Aqui eu tenho 5 forças, força 1, F1, F1 igual a 25, F2 igual a 20, F3 igual a 18, F4 igual a 6 e F5 igual a 12. Calcule o módulo da força resultante e diga qual será o seu sentido. Adote cosseno de 60 igual a meio, cosseno de 30 igual a 0,86. Use aqui o teorema da igual fundamental da trigonometria, que é 1 ao quadrado igual a seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado, para vocês encontrar os senos e os cossenos opostos aqui. E aí você joga aqui, ó, em cima. Olha, o F1 está aqui, 25 N, o F2 está aqui em cima, ó, 20 N, o F3 está aqui em cima do eixo X, o F1 está aqui, ó, paralelo, perpendicular, 60 graus. Aqui, ó,
está na transversal aqui, fazendo 60 graus com o eixo X. O F2 está todo jogado em cima do eixo Y, no lado positivo do Y. O F3 está todo jogado no X, no lado negativo do X, olha aqui. O F4 está jogado em cima do Y, do lado negativo do Y. E o F5 está na transversal, formando um ângulo de 30 graus com o eixo X. Olha aqui. Então, usem isso e façam o cálculo. A gente corrige na próxima aula. Bem, pessoal, só para terminar essa revisão aqui de soma de vetores, vamos imaginar aqui que eu tenho o vetor A, B e C. Eu estou usando um aplicativo da Universidade do Colorado, que eu vou deixar o endereço para vocês na descrição. Então vamos supor aqui que eu tenho o vetor A, que está nessa direção, o vetor B aqui em cima e o vetor C. E eu quero fazer a soma vetorial deles. Então eu venho cá e posiciono o vetor A em qualquer ponto que eu queira aqui. Então eu posso pegar o vetor A, o vetor B, ó, e coincido a origem do A, eu pus aqui, aí eu pego o vetor E, o vetor B, ponho a origem de A em cima, a origem de B em cima da extremidade de A, e o vetor C, a origem de C em cima da extremidade de B. Então, veja você que aqui eu construí o quê? Uma espécie de paralelogramo. Aí agora, como que eu faço? O vetor resultante é só eu ligar a origem do primeiro na extremidade do último e for a seta aqui na extremidade. Aqui eu vou habilitar o efeito de soma. Olha aqui que eu construí um vetor soma. Vocês vão ver que ele vai se encaixar direitinho aqui, ó, nesse espectro aqui. Tá vendo? Que legal. E olha para vocês verem que o seguinte, tanto faz eu fazer A, B, C, quanto eu fazer B, ó, B, aí agora eu vou somar A e vou somar C, ó, tanto faz. Veja aqui que o vetor resultante é a mesma coisa, só você conectar eles aqui, tranquilamente. Entendido? A ordem aqui não afeta muito, você pode fazer isso tanto com um quanto com dois vetores, ó. Vamos supor aqui que eu tenho o vetor A e o vetor B, ó. A extremidade põe o vetor B e A. A soma deles, ó, tá aqui, ó. Só conectar um com o outro. Posso fazer B com A? Pode, ó. Olha aqui. B somado com A. Ponho aqui um na extremidade da origem. Veja aqui que a resultante, ó, se encaixa perfeitamente aqui. Outra coisa que é interessante observar é nós podemos ter as componentes. Olha aqui para vocês verem. O vetor A, ele tem as componentes horizontais e verticais, ó. Então aqui ele já vem decomposto. Então, se eu pego ela aqui, ó, eu jogo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse sistema que forma o triângulo retângulo, que é como eu acho o módulo dele jogando no Teorema de Pitágoras, ó. Então eu posso jogar dessa forma, que aqui é o eixo Y e aqui o eixo X, e aqui eu posso já trazer o eixo Y para cá e eu formo o Teorema de Pitágoras e eu tenho a resultante. Veja que o B não apareceu aqui, porque olha, ele está jogado em cima do eixo Y, X, ó. Ele está bem na horizontal aqui, tá vendo? Então quando eu pego e tiro ele, olha aqui para vocês verem, eu vou pôr ele aqui em cima, e agora eu vou mexer no ângulo dele aqui, de maneira que eu mexo no ângulo. Vocês perceberam que apareceu a componente vertical aqui do eixo Y e a componente horizontal no eixo X aqui, ó. Vou trazer ela mais para cima para vocês verem. Então aqui nesse programinha eu já percebo a decomposição vetorial e é me dado aqui o ângulo dele, ó. Se eu pego aqui no A, olha para vocês verem, já me dá o ângulo do A. Eu posso mexer nesse ângulo aqui, ó. Nesse ângulo aqui. E posso também mexer no ângulo do B, ó. Ó, tá vendo? Veja que quando eu aumento o ângulo, eu aumento a componente Y e diminuo a componente X. Entendido, pessoal? Isso aqui é só para vocês verem. E eu posso também fazer a soma vetorial de A com B, olha para vocês verem. Só eu pegar e aí eu coloco as resultantes, ó, incidindo.
e aqui, ó. E aí eu tenho a minha soma vetorial, que aparece aqui, ó. Veja que ela se encaixa perfeitamente, ó. Veja que a resultante não é nada mais, nada menos do que a soma do y, que está aqui em cima, do y de b, mais o y de A. E a soma de x será a soma desse pedacinho aqui, mais o desse aqui em cima, ó, que dá a grande resultante aqui. Por isso que nós podemos usar um método de decomposição de vários vetores. Se eu trouxer o vetor C para jogar, não, ele vai aparecer aqui também, ó. Vou mexer nele, ó. Vou pôr ele aqui como uma componente, ó. Ele vai aparecer aqui. Só que o vetor C, o ângulo dele vai estar no quarto quadrante, ó. Ele vai aparecer aqui no quarto quadrante e as componentes dele são outras. Então aqui veja, as componentes que está para baixo, o que ela vai fazer? Ela vai subtrair essas duas aqui para cima. Entendido, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraços.